Olá, boa noite. O meu convidado de hoje sempre preferiu os bastidores aos holofotes. Aos 46 anos é conhecido como um grande articulador, um homem inteligente e de boas ideias. Esse ano ele decidiu entrar em cena. Vai se candidatar a uma vaga como deputado federal nas eleições de 2010. Além disso, está no centro das atenções desde o rompimento do PMDB com o PT. Eu entrevisto hoje Lúcio Vieira Lima, presidente estadual do PMDB. Boa noite, Lúcio. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, Ludmila. O prazer é meu de aproveitar essa oportunidade para falar para os baianos. Lúcio, o senhor é irmão do ministro Gedel Vieira Lima. E como eu já havia dito aqui, o senhor sempre foi um homem de bastidores, que nunca se candidatou a um cargo público. Mas quem lhe conhece de perto costuma dizer que, apesar do ministro Gedel ser o homem de frente, o senhor é que é o verdadeiro pensador, é que é a eminência parda dos Vieira Lima. Seria isso? Não, quem dera eu. Eu sou um trabalhador, eu me dedico a tudo aquilo que eu faço, eu me dedico com muito amor, com muita garra, muita vontade de acertar. Né? Às vezes mas na maioria das vezes Deus tem me iluminado e eu tenho acertado. Mas você sabe que o grande líder do PMDB na Bahia é o ministro Gedel Vieira Lima. E hoje, junto com o prefeito João Henrique, essas duas importantes lideranças que são responsáveis, junto comigo, pelo crescimento do PMDB de estar ocupando todo esse espaço. Vamos falar agora do assunto do momento, rompimento PT-PMDB. O ministro Gedel chamou o governo de Jacques Wagner de medíocre, mas o apoio do PMDB, né, ainda na época da campanha de Wagner, foi importante, foi decisivo para a eleição de Jacques Wagner, e vocês chegaram a ocupar 3 secretarias, cerca de 500 cargos. Então, como é que fica? Qual é a parcela de mediocridade do PMDB aí nesse governo? Olha, realmente nós fomos, até por reconhecimento deles, você vê o prefeito Luiz Caetano de Camaçari reconheceu isso, a importância que o PMDB teve para a eleição do governador Jacques Wagner. O PMDB deu vice-governador, deu tempo de televisão, deu credibilidade à possibilidade de Wagner chegar ao segundo turno, chegar a ser governador do estado da Bahia. Né? E ocupamos alguns cargos, algumas secretarias. De início ocupamos 2, porque a terceira que você menciona, Ciência e Tecnologia, foi dada ao PPS. Depois que o deputado Colbert veio para o PMDB, então se atribui a cota do PMDB essa secretaria. Nós nos esforçamos muito para dar qualidade ao governo Jacques Wagner. Indicamos quadros competentes, como é o caso do empresário o Dr. Rafael Amoedo, o engenheiro Batista Neves da infraestrutura, e achamos que até onde tivemos força, onde pudemos, contribuímos bastante com o governo Jacques Wagner. Logicamente, teve algumas dificuldades, e é justamente por não conseguirmos superar essas dificuldades e essas críticas nós fizemos diretamente ao governador do estado. Todos sabem, inclusive, que fizemos um documento uma carta que foi entregue, uma carta documento. Sim. Que continha sugestões, continha críticas, para mostrar de que maneira poderia-se melhorar o desempenho do Estado. E essa carta não foi levada em conta pelo governador? A resposta que nós obtivemos é que o governador não teve tempo para ler. Né? Então nós fomos à exaustão com as críticas internamente. Essas críticas, inclusive, deveriam ser feitas no fórum adequado, que é o Conselho Político. Mas o Conselho Político foi só instalado, teve uma única reunião. Agora, Lúcio, o senhor não tem medo de que depois os eleitores queiram cobrar de vocês esse apoio que foi dado ao governo Wagner? Veja bem, então voltando ainda à questão anterior que você falou, até que ponto o PMDB contribuiu com a mediocridade, eu acho que o PMDB é a parte boa administrativamente do governo Jacques Wagner. Eu vi alguns petistas de uma maneira indelicada dizer que o PMDB estava fazendo um governo paralelo. Né? Logicamente não pode ser governo paralelo, porque paralelo são duas retas que não se encontram. Então a questão aí é porque realmente uma reta da competência, que é a reta do PMDB,
com a reta da incompetência, nunca irão se encontrar realmente. Todos sabem dos avanços que tiveram na indústria e comércio, os avanços que tiveram na infraestrutura, mesmo sem o apoio necessário. Nós tivemos uma redução no orçamento da infraestrutura em relação ao governo Paulo Souto, né? Quando deveria, na verdade, ter aumento deste orçamento para que se pudesse cumprir as promessas feitas no palanque, as promessas feitas em campanha. E justamente por isso, logicamente, o povo pode vir a cobrar. E aqui eu quero aproveitar e pedir desculpas até ao povo baiano por ter apoiado naquele momento a eleição do governador Jacques Wagner, achando que ele seria que ele teria a capacidade de fazer as mudanças que o povo da Bahia estava esperando e necessitando, né? E é justamente por ele não ter feito essas mudanças, basta ver a questão da segurança pública, que culminou com a paralisação da Polícia Militar. A gente ainda vai falar sobre esse assunto. Então, basta ver essas dificuldades todas que não estavam cumprindo com os compromissos de mudança. Isso é que levou a base PMDBista a exigir uma candidatura própria para que não se encerrasse ali o sonho da mudança. E ainda sobre esse assunto, a jornalista Simone Garcia tem uma pergunta. Antes de romper com o PT, o PMDB disse que o governo baiano era medíocre. Quais os planos e como o partido se prepara para fazer uma administração diferente a partir de 2010? Ora, nós vamos no momento certo apresentar um programa de governo. Nós estamos fazendo esses encontros, viajando por todo o interior da Bahia, para justamente recolher também subsídios das diversas regiões, ver as necessidades, para fazer um programa de governo que faça as mudanças que não foram feitas com a eleição de Jacques Wagner. Nós temos que valorizar a questão da segurança pública, não só em termos materiais, de coletes, balas, etc., mas também em termos de material humano. Temos que incentivar a questão do cooperativismo, da agricultura familiar, né? E para que desta forma nós consigamos manter o homem do campo, aumentar a renda familiar do homem, do produtor rural, né? Diminuindo assim o êxodo rural para a capital, que causa grandes transtornos, inclusive na área da saúde, com a sobrecarga nos hospitais aqui de Salvador. Nós temos mais uma pergunta do jornalista Antônio Pastore. Agora eu vou pedir para o senhor responder bem rapidamente, que nosso tempo já está estourado aí nesse bloco. Por favor, a pergunta de Pastore. No rompimento entre PT e PMDB, as farpas foram inevitáveis. E o senhor declarou, abre aspas, eu daria umas boas palmadas no governo do PT, fecha aspas. O governador Wagner reagiu, abre aspas de novo, é melhor ter um adversário leal do que um aliado traidor, fecha aspas. Entre tapas e beijos, senhor Lúcio, afinal, quem traiu quem neste casamento? Essa afirmação do governador Jacques Wagner foi anterior à minha das palmadas. Já a minha das palmadas foi no sentido carinhoso de ter um filho que está desvirtuando do caminho, né? A gente dá umas palmadinhas para que ele retome. Isso devido à pergunta que foi feita, se eu fosse um professor no tempo de antigamente, no tempo da palmatória. Então foi com esse sentido. Eu acho que o PMDB desvirtuou do caminho que ele deveria seguir para cumprir com as promessas, para cumprir com as mudanças. Então, dando uma palmadinha, né, ele retomaria esse caminho. Foi nesse sentido que foi dito. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já.